Bom dia, oitavo ano, sejam todos bem-vindos a mais uma aula. Hoje é dia 19 de 5 de 2020, vamos trabalhar e finalizar o grupo 2 de Ciências Sociais, capítulo 2, os módulos 5 e 6. Então, vamos terminar, né? Vamos desenvolver o capítulo de Sociedades Humanas, aonde tem o conceito de socialização, lembrando que nosso principal sociólogo de análise de estudos é o Emílio Durkheim, tá? O conceito de socialização. Então, primeiro a gente tem que entender como que nasceu esse conceito. Então, vamos lá. Primeiro, a formação do próprio ser humano. Nascemos humanos ou nos tornamos humanos? Essa pergunta, ela gera um debate muito grande, porque nós podemos analisar cientificamente, né, historicamente e religiosamente. Então, vai depender muito do ponto de vista de cada um. Com a disciplina de Ciências Sociais, a gente fica com a segunda opção, tá? Nós nos tornamos humanos conforme o tempo. E é isso que nós vamos debater hoje nesta aula. Pois o ser humano, ele vai se tornando de acordo com os moldes em que ele vive em sociedade. Aí nós temos algumas análises. Vai depender dos diferentes comportamentos, como esse ser humano ele vai se comportar de acordo com o meio que ele vive, ou com os riscos ou perigos, ou com as dúvidas, tá? Se nós pegarmos os animais, né, os outros seres vivos, eles têm um comportamento nato, né? E o ser humano depende do contexto social. Então é um comportamento um pouco inato, né? Ele tem algumas características que são biologicamente repetitivas, de acordo com cada espécie, né? Mas também a gente tem como ser humano a modificação do contexto social, tá? E aí tá o Emílio Durkheim, tá? Ele é um dos fundadores da sociologia, que é a ciência que estuda a sociedade. Na verdade, estuda esse comportamento humano, a postura com que o ser humano vive e convive no meio social, entre um conjunto de pessoas, quais são as suas práticas, as suas vivências, as suas necessidades dentro da sociedade. Então a gente vê que o Emílio Durkheim ele vai consolidar algumas formas de conhecimento científico, tá? Analisando não somente a ciência em si, mas ele vai dividir aí, junto com outros estudiosos, um posicionamento tentando explicar o comportamento das sociedades, tá? Então, o Emílio Durkheim, ele é um sociólogo que estuda esse comportamento humano, não só positivo, mas também negativo, e buscando estratégias de melhor convívio social. Assim, a apostila de vocês aborda um exemplo bem bacana para a gente poder refletir, né? Então, ele diz assim nesse trecho: assim, se retirarmos um animal ainda no início da sua infância da convivência com os seus semelhantes, mantendo-o em um local com condições adequadas à sua sobrevivência, ele reproduzirá em sua idade adulta os comportamentos típicos dos indivíduos de sua espécie, tá? Então, nós, ainda mesmo que não convivamos em sociedade, a gente vai então ter as mesmas características por conta de sermos de uma mesma espécie, com as mesmas necessidades. Só que a gente tem um outro contraponto. Não notaremos, por exemplo, diferenças de comportamento significativos entre um coelho que nasceu entre os seres de sua espécie e um que se transformou em adulto sem o contato de outros coelhos. Sem dúvida, ambos nasceram coelhos. Em qualquer situação, vão continuar coelhos. Esse, então, é o comportamento nato, né, da espécie. Vamos pegar um exemplo de um desenho animado, como por exemplo o Mob, né? Então, ele é um menino lobo. Ele, na realidade, vai ter um contato com esses lobos na floresta. Ele tem um comportamento humano, mas também possui características da convivência social daqueles lobos. Outro exemplo é o Tarzan.
né? O Tarzan, então, ele também possui comportamentos humanos, mesmo vivendo afastado da civilização humana. Ele, então, vivendo com os chimpanzés, com os macacos, ele também desenvolve algumas características, mas não deixa suas características peculiares de ser humano. Por ora, nós temos então o exemplo do conceito de socialização, né? Então, na foto da apostila de vocês, tem a imagem aí, né, do pai e do filho. Então, a família é o principal exemplo que nós temos de conceito de socialização, porque as crianças, elas são muito observadoras, elas ficam reproduzindo o comportamento dos seus entes queridos. Então, a menina, né, quando vê a mãe se trocando lá, colocando a roupa, se maquiando, colocando o sapato, ela vai então tentar colocar as mesmas roupas, fazer a maquiagem igual a mãe, colocar o salto igual a mãe. Ela vai então se espelhando naqueles exemplos. A mesma forma, o menino, a mesma forma, todas as crianças que têm um comportamento que vão ser reproduzidos sempre com aqueles que estão ao seu redor, sejam com comportamentos positivos, seja com comportamentos negativos, né? Muitas vezes as crianças reproduzem falas dos adultos, não porque elas entendem ou compreendem, sim porque elas estão se espelhando naqueles exemplos. E outros comportamentos são, parece que genético, né? O jeito de andar, de falar, gestos, modos, muitas vezes fala, nossa, você puxou para o seu pai, você puxou para sua mãe, pois essas características são biológicas, né? Então, mas a gente não pode descartar as outras que são de convivência, seja com o tio, com a avó, tá? Com os primos. Então, todas essas características também surgem a partir do conceito de socialização, através então desse processo de socialização entre os grupos. Conforme vai passando os anos, né, vamos pegar o exemplo da criança ainda. Ela vai ingressando num universo social que vai permeando diferentes aspectos na sua vida. Então, por isso que nós vivemos por fases, né? Então, lá quando nós somos criança, a gente tem uma fase que nos permeia, que a gente possui características desse grupo muito parecidas, muito similares, né? E aí a gente tem então o processo de inserção, que acontece na sociedade, a transformação da criança na fase infantil, né, para adolescente, para fase adulta e assim sucessivamente. Então, essas inserções vão acontecendo de acordo com cada época, cada situação que esse ser humano vai se transformando. Quando esse ser humano então chega à fase adulta, né, há então uma seleção de alguns critérios e valores, né, de alguns acontecimentos que ele vai então analisando. Vai depender também da cultura que esse ser humano passou a adquirir para a sua própria vida. Então vai acontecendo algumas escolhas atinentes, ou seja, essas escolhas à sua própria vida, os moldes dos quais você quer viver e seguir. Só que aí a gente tem uma boa reflexão. No entanto, em que medida essas ações e decisões e escolhas que o ser humano vai tendo na sociedade realmente são livres, né? Porque muitas delas também vão depender do sentimento, dos sonhos, do desejo, das coisas que esse ser humano almeja quanto pessoa. Outra impasse é as teorias sociológicas, né, que não são convergentes nas respostas. O que seria isso, então? Vamos pensar em relação à formação do indivíduo na sua vida, no seu próprio interior, quanto ser social. Então, a gente recebe diariamente diversas influências, né? Não seja só da nossa família, da sociedade, na escola, das mídias, né? Então, a gente está todos os dias recebendo muitas informações. E essas informações acabam nos influenciando de forma direta ou indireta. Então, até que ponto nós temos essa total liberdade de pensamento, de conduta, de moral, né? Temos aí, então, na apostila de vocês, a escola, né? Como um dos importantes agentes de organização e definição para esse conceito de socialização.
Então, é nela que a gente tem, então, o desenvolvimento do ser social, né? Porque a gente vai tendo dúvidas, ideias, questionamentos, mas também nós vamos aprendendo sobre várias coisas e as suas funções, as finalidades. Então aí a gente tem um modelo de socialização, um modelo unilateral, aonde as gerações mais velhas, né, vão depositando os novos conhecimentos nas gerações mais novas. E esse é um grande agente facilitador desse processo de socialização. Então a gente tem aqueles dois tipos de socialização que eu já mencionei para vocês na aula anterior, que é a socialização primária, que compreende na infância, né? Quando a gente é influenciado a aceitar algumas dessas imposições pelos adultos, que são responsáveis pela nossa proteção. Já a socialização secundária se entende mais no fim da infância, quando então esses pequenos vão então se norteando a grupos de interação, aonde vai ser a escola, o círculo religioso, né? E vai buscando esse indivíduo cada vez mais o conhecimento e ele vai selecionando aquilo que para ele é importante e aquilo que não é importante. Aí no módulo 6 nós vamos então analisar muita fala do Emílio Durkheim. Então esse conteúdo ele é baseado todo no livro dele, As Regras do Método Sociológico, e nós vamos discutir um pouquinho sobre esses fatos sociais, tá? Então o Emílio Durkheim no livro dele, ele coloca aí que é procedimento necessário esse processo de interação que é estabelecido sobre o conhecimento, sobre a vida, sobre a busca desse ser humano, tá? Em viver em sociedade. Também ele aponta algum contraste que tem entre os acontecimentos da natureza e as condições sociais que o ser humano vive e convive, e ele pertence quanto um senso comum. Então, o que seria esse senso comum? Vai envolver aí alguns preconceitos, opiniões, análise crítica, né? Debate, dúvida, tudo isso então entra nos moldes dos fatos sociais, que ele não é um molde pronto, ele está em constante mudança, né? Tá em transformação. E a gente vê aí como contrapartida da crença do senso comum, o Emílio Durkheim coloca que todo ser humano, ele sente a necessidade da busca pelo conhecimento científico, que são então aquelas dúvidas, né? De onde vem, para onde vou, como isso, né? Então, por quê? E a gente então tem uma nova perspectiva da organização social através dos fatos sociais. Então entra aí as disciplinas de química, física, biologia, ciências naturais, todas tentando comprovar todas essas teses dos fatos sociais e interação do ser humano. Então, esses fatos sociais, eles são classificados por coercitivos, exteriores e gerais. Nós vamos analisar pontual cada uma dessas, tá? Então, vamos lá. O objeto de estudo da sociologia, qual é? Tá? Então, a gente tem aí o próprio ser humano como objeto. Então, aí fala, a gnosiologia define o conhecimento como a relação de um sujeito que conhece com um objeto que se torna conhecido. Então, esse objeto de estudo de uma área de saber é o campo temático para a nossa investigação, seja na biologia, tá? Seja na sociologia. Isso vai depender, então, de como esse ser humano vai fazer as suas dúvidas e inquietações. Então, o Emílio Durkheim, ele reforça que a sociologia é uma ciência que declara a ciência da sociedade como estudo de fato social. E o que quer dizer tudo isso, né? Então, os fatos sociais são coisas, as maneiras, vamos imaginar assim, os fatos sociais são as pedras no caminho que você tem que tirar, remover, para poder então solucionar aquele conflito, para que você possa então passar por todas essas etapas de conhecimento. Então, as classificações dos fatos sociais vai depender da crítica no qual aquele indivíduo exterior ou interior, ele se contrapõe a viver em sociedade. Então vamos pensar aí.
Uma criança, quando ela pergunta pro vô, pra avó, pra mãe, pro pai, né? De onde ela vem? Como ela surgiu? Essa pergunta, né, necessariamente vai gerar N respostas, vão ter variações de respostas, vai depender do jeito que os outros sujeitos vão responder para essa criança. Então, aí que está a questão do fato social. Vai depender da cultura, vai depender essa resposta do ponto de vista daquela pessoa mais velha, né? Ou daquilo que foi passado para ela por gerações, tá? E o que é então a coerção? Se a gente for analisar dentro do vocabulário, identifica aí que é um sinônimo, né? Como repressão, constrangimento, coação, tá? Então, há quem pratica essa coação, que deve se entender como uma forma de fato social dentro da sociedade, inibindo e tirando a liberdade do indivíduo, né? A gente também tem isso dentro do fato social, que é a pessoa não poder estudar, aprender, ou perguntar, ou questionar dentro da característica coletiva de convivência social. A coerção social, ela é um grande desafio de convivência na sociedade, porque como ela reprime, né, pode ser vamos pensar assim, essa repressão não só de liberdade de escolha, de fala, de diálogo ou de prática na sociedade, mas também pode ter práticas, né, de agressões, como até mesmo física, para inibir o pensamento individual ou coletivo. Então, dentro da própria convivência do ser humano, essa coerção social aí, ela varia muito, né? Temos pessoas, né, indivíduos que praticam a coerção social em si mesmo. Vou dar um exemplo. Um exemplo de trabalho, né? Então aí tem na apostila de vocês. Então tem o escritor, né? Que nós temos um mundo tecnológico, moderno, que tem vários instrumentos, várias ferramentas, mas ele ainda insiste em escrever na máquina de escrever antiga, né? Que demanda mais tempo e etc e tal. Então é uma atitude que ele está tendo que acaba prejudicando, mas por conta do seu hábito pessoal, da sua escolha pessoal, ele prefere fazer dessa forma, tá? Então, é assim, é só para vocês refletirem, depende do ponto de vista de cada um. E aí a gente tem fatos sociais normais e fatos sociais patológicos. Então, o que seriam esses ditos normais? São todos os fenômenos que são marcados por uma sociedade que é dito como universal, normal, né? Que transcorre no decorrer do tempo de forma pessoal, por escolhas, por dúvidas, inquietações, né? Como eu citei anteriormente, o exemplo da criança querendo saber de onde ela veio, né? E esse patológico é aquele que surge por momentâneo, por um período, por uma fase, né? Que vai despertar então nesse indivíduo, numa minoria geralmente, esse desejo então de, de solucionar as coisas. A gente tem aí uma imagem na apostila de vocês, né? Que segundo Durkheim, ele analisa a sociedade, ela vai desenvolver fatos normais e patológicos como um exemplo, numa investigação de um crime, por exemplo. Ela vai, liga a televisão, lá no jornal, e vê que aconteceu um homicídio, assim, assim, e a pessoa vai desenvolvendo hipóteses normais e patológicas dentro daquele contexto, né, para tentar desvendar o crime. E aí vai pegando todas as informações e ela mesma vai moldando um fato social dentro da sua própria cabeça, desenvolvendo então N possibilidades para a resolução desse impasse. No momento aí, né, de sugestão, a gente tem o Explore Mais com QR Code para vocês seguirem aí seus estudos, para dúvidas, o material do infinito e para vocês irem além, né, tem um acesso aí no YouTube para vocês verem um videozinho sobre as obras do Emílio Durkheim e entender um pouquinho mais como funciona o pensamento do sociólogo.